bem-vindas. Esta sessão tem a estrutura habitual e vou começar assim com umas ideias gerais sobre este projeto do passo a passo. Depois fazemos uma revisão das sessões anteriores, neste caso, porque uma foi dada por mim, outra pela Ana Ulrich, e depois entramos no tema da sessão de hoje, que é a paz começa em mim, começa em nós, uma abordagem à bem-aventurança sobre a paz, não é? E em relação ao tema do passo a passo, que vem também tendo eco cada vez mais na minha vida e na minha existência, vi no outro dia num livro a referência a um anúncio que era A Vida Despenteia-te. Isto chamou-me a atenção porque vai muito na linha do que nós temos aqui considerado no passo a passo, porque às vezes conviver com outras pessoas, que para nós é um grande enriquecimento, significa também aceitar condicionarmos pela vida dos outros, não é? Pelas suas faltas, pelas suas desordens, pelas suas incoerências, e isso só constrói, se nós quisermos, não é? Também aqui trata-se de nós trabalharmos a nossa reação em relação a estas circunstâncias que às vezes nos despenteiam na vida, não é? E a vida autêntica não é um acumular de sucessos, também acho que é uma perspectiva muito interessante pensar nisto, não é um acumular de sucessos, mas um aprofundar de sentido, não é? É um processo de maturação que aumenta na contradição, algo que só damos conta também na pausa, e por isso também falámos já algumas vezes da importância de nós pararmos para pensar e perspectivar a nossa vida. E estes encontros do passo a passo também têm um bocadinho esse objetivo, não é? Para nós olharmos a vida com outros olhos, tendo a mente, a cabeça no céu e os pés na terra. Também me lembrei de outra ideia que me ajudou para este projeto, que foi a homilia da missa a que eu fui no domingo há 15 dias, que o Evangelho era o Evangelho dos discípulos de Emaús, que estavam numa inquietação profunda por terem perdido o seu sentido da vida. E o sacerdote que estava a falar na homilia, deu-nos 5 pistas para nós recuperarmos o sentido da vida, se alguma vez o perdemos por algum motivo ou se alguma vez também fica enfraquecido a nossa esperança. E o sacerdote falava de que podemos pensar que o outro é sempre um dom de Deus para nós. E isto parece uma frase muito simples, um clichê, mas a verdade é que se nós levarmos isto até às últimas consequências, também o facto da vida nos despentear pelo o relacionamento com os outros pode nos dar uma luz diferente ao relacionarmos, não é? Se nós encaramos os outros como um dom de Deus, de facto vemos que é um presente que nos é dado para cuidar, para agradecer, para valorizar. Depois também encontrarmos Deus na Sagrada Escritura, não é? Porque Jesus, aos discípulos de Emaús, foi recordando as Sagradas Escrituras e deu-lhes uma chave de leitura essencial sobre o sentido da sua vida. E ajudou-os a pensar mais do que pensar no porquê, pensar no para quê. E isto ajuda-nos muito no dia a dia, não é? Porque às vezes podemos ficar emberradas, não é? Assim, bloqueadas com o porquê é que me aconteceu isto, porquê é que isto é assim, porquê é que a vida é assim. Mas se eu penso no para quê, já estou a dar uma perspectiva de eternidade à minha vida e uma dimensão muito mais profunda, não é? Isto que nós dizemos que a vida autêntica é um aprofundar de sentido. Depois também falava de que Deus se manifesta na hospitalidade. E se nós abrimos o coração às outras pessoas, às divergências também connosco, o nosso coração torna-se mais próximo do de Cristo, não é? E é isto também que nós queremos, essa proximidade. E as relações profundas são relações de proximidade. E nós temos a oportunidade de ter uma relação muito profunda com Deus através da Eucaristia, não é? Esse contacto direto com o próprio Deus e que foi também o contacto com os discípulos de Emaús que lhes saiu, não é? Do fundo da alma, fica connosco, Senhor, não é? Oxalá nós também em cada comunhão possamos dizer isto do fundo da alma, não é? Fica connosco, Senhor. E é uma presença muito autêntica, não é? Eu no outro dia, semana passada, estive no IES, em Nova Iorque, numa sessão, numa Semana Internacional dos Alunos do MBA aqui da AES, e tivemos uma sessão sobre o metaverso, precisamente. E o Martin Murphy, que trabalha na Meta, dizia que o metaverso são espaços virtuais onde nós temos experiências virtuais e que se criam memórias com outras pessoas com quem nós não partilhamos o mesmo espaço físico, não é? Portanto, há uma ligação entre pessoas que estão distantes e o desafio aqui até é interoperabilidade das plataformas, não é? Para poderem comunicar e que haja uma transição de um para o outro, mantendo a mesma identidade, que é um desafio técnico que é preciso, que é muito grande, não é? Requer a interação das plataformas. Mas aqui nós
podemos pensar que é um sentido de presença único, que há persistência, há continuidade. Do ponto de vista social, a ideia é tornar juntas pessoas que estão separadas fisicamente, mas não nos podemos esquecer também que é uma presença diferente, não é? E que tem muitas potencialidades do ponto de vista da economia, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da cultura, mas que também pode criar uma divergência em termos de personalidade das pessoas, não é? Porque são uma pessoa a nível real e uma pessoa a nível virtual. E este contacto com presenças autênticas, como é a presença de Cristo em nós, também nos dá uma integridade que é necessária neste mundo em que o metaverso vai ganhando terreno, graças a Deus, porque tem muitas potencialidades, mas também temos que estar atentas, não é? Isto foi também a chave que eu pensei que podia ser assim como enquadramento deste projeto no âmbito do início desta sessão. Depois, para voltarmos à sessão que eu dei antes da Ana, em que nós pensámos nesta bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, e o tema comercial era a verdadeira purificação interpela, eu falei precisamente de um livro que me ajudou muito, os Conselhos para o Progresso Espiritual, que de alguma forma fala da vida em três fases, infância, juventude e maturidade, e faz uma analogia com a nossa vida interior, não é? A infância é o arranque, que está focado também na inteligência, não é? Nós percebermos que Deus existe e que Deus existe para mim. Na juventude há esse esforço ascético da vontade, em que nós procuramos crescer nas virtudes, mas muito polarizado o esforço em nós, não é? E depois há a maturidade, que é a vida mística própria de uma vida contemplativa, em que os dons do Espírito Santo brilham de uma forma mais intensa e em que nós vemos a importância da solidão, porque Deus está essencial e presencialmente escondido num íntimo ser da nossa alma, não é? E dizia Santo Agostinho que terás de esvaziar de tudo aquilo de que estás cheio para poderes encher-te daquilo de que estás vazio. E isto é também o foco das almas que estão nesta fase de maturidade, em que há uma empatia muito específica e muito especial com a vontade de Deus, com o coração de Deus, e que no fundo é a vida que nós queremos, não é? Esta, de alguma forma, cumplicidade com Deus que nos leva a termos uma vida mesmo com Deus em todos os pensamentos, em todos os sentimentos, e que de facto nos ajuda a ir retificando. Também há algumas ideias que pronto, surgiram desta sessão, para nós também estarmos atentos, não é? Para caminharmos para esta vida mística, esta maturidade da nossa vida interior, foi pensarmos que às vezes as distrações revelam-nos aquilo a que nós estamos apegados, não é? E esta humilde tomada de consciência diante de Deus dá-nos deve suscitar em nós, queremos que suscite o nosso amor preferencial por Ele, não é? Levando-nos a oferecer-lhe o coração para que Ele o purifique. E aqui, esta verdadeira purificação que interpela e que no fundo era o ponto assim crucial da nossa sessão. Mas também vimos que este coração purificado é resultado de um processo de libertação e renúncia, não é? Uma simplificação interior em que nós queremos realmente negar e aprender a negar o mal que está em nós, não é? Esta tendência para o mal que nunca nos vai abandonar ao longo da vida, mas que também nos ajuda a ir exercitando, não é? E a irmos voltando sempre a Deus, não é? Sem medo, também com esta expressão do Papa João Paulo II, para escancararmos as portas do nosso coração a Deus, para que o Espírito Santo nos purifique e nos conduza, não é? Por este caminho rumo à plena alegria. No fundo, este foi mais ou menos assim o resumo daquela sessão que tivemos sobre a bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, não é? Esta nossa necessidade de vermos a Deus como fruto também desse esforço por estarmos nesta fase da vida contemplativa. Depois tivemos a alegria de contar com a sessão dada pela Ana Ulrico sobre o tesouro do coração, que no fundo era uma abordagem ao sexto e ao nono mandamento, e que foi muito bonita. A Ana ficou depois muito atrapalhada por ter sido muito rápida, mas para mim foi também uma aprendizagem muito grande. E foi bonito também ver como a Ana começou do princípio, não é? Que Adão e Eva perderam a inocência com o pecado original e ficou na humanidade esta concupiscência, não é? Esta tendência para pecar. E que no fundo neste âmbito é que provém o egoísmo e a procura do prazer pela utilização de outra pessoa, que às vezes nos leva a materializar as relações. E a Ana fez uma analogia com uma bicicleta que comprou para uma das filhas e que não tinha pedais, tiveram que montar os pedais, estava toda desmontada e tiveram que montar os pedais.
e para isso foi preciso ver as instruções, contactar o fornecedor, e a Ana fazia a analogia com a nossa vida, não é? Quem nos criou é quem nos guia, que é o próprio Deus. E tal como o fornecedor da bicicleta que orientou a montagem dos pedais, também Deus pensou num plano para nos orientar, não é? Para que nós funcionemos bem e caminhemos neste caminho que nos leva ao céu, não é? Orientando os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos, para que haja cada vez menos omissões ao que Deus nos vai pedindo, não é? E, e a Ana falou de um exemplo muito corriqueiro que se calhar já nos aconteceu a todas nós, não é? Ela estava no início da sua vida profissional, ainda não era casada, e foi tomar uns copos com os colegas de trabalho e no fim todos foram embora, ficou lá só ela com um colega casado, acho que era na Avenida da Liberdade, pelo menos foi o que me ficou na cabeça, imaginá-la na Avenida da Liberdade, numa esplanada com um colega casado e ele estava disponível para ir continuar a jantar com ela e tal, mas a Ana realmente teve uma luz do Espírito Santo e pensou: se a mulher dele me vê aqui, o que é que ela vai pensar, não é? Porque de facto eu não tenho interesse nenhum, nem quero quebrar o casamento, nem esta fidelidade, e também não estava a acontecer nada de especial, era simplesmente os outros foram-se embora e ficaram ali os dois. Mas de facto a Ana teve essa frieza de espírito e essa consciência de perceber realmente estou aqui a mais na vida desta pessoa e isto não faz muito sentido. Claro que isto não é para extrapolar e que é pecado, temos que também ser sensatas, mas a verdade é que estes exemplos pequenos nos podem ajudar também a não ter medo de ser coerentes e consequentes. E a Ana depois falou de exemplos muito concretos, não é? A importância de não recorrer a desabafos com colegas sobre o marido, não pactuar com a tendência até para dizer mal de outras pessoas, porque se nós nos habituamos a dizer mal dos outros, e a Ana falou do exemplo de falar bem das pessoas à frente dos filhos, não é? Que as pessoas de quem falamos possam estar atrás da porta. Isto é muito bonito, porque de facto é uma coerência levada às últimas consequências e também como exemplo inspirador para as gerações que nos seguem, não é? E depois também falou desta ideia de São José Maria, que o marido é o rosto, do caminho para o céu, não é? E que é importante também distinguir o que é pecado do que me irrita e do que me santifica, não é? Porque às vezes pode me irritar e é precisamente esse o alvo da minha santificação e é importante também contar com isso e contar com o trabalho de Deus através desses desafios. E depois falou de uma coisa muito pequena que às vezes nos custa, pelo menos a mim custa-me aderir, não é? Investir na qualidade das relações. Estar sentada na sala sem fazer nada para os filhos e para a família poderem ir desabafar, não é? E privilegiar os momentos a dois dessas possibilidade que há de atenção personalizada na família. E também com as famílias grandes, não é? Como a Ana, que eu soube nessa sessão que ela estava à espera do sexto filho, mas que dizia que era importante e também valoriza a atenção que os irmãos podem dar uns aos outros, não é? Porque a sua atenção a cada filho é limitada, mas de facto multiplica-se se tem mais filhos e se cada um tem mais irmãos, não é? Isto também é muito bonito ver que nas famílias grandes as alegrias se multiplicam. Por último, só também para não deixar de referir uma pergunta que foi feita pela Maria sobre esta fase do desencanto que às vezes acontece na vida de alguns casais e que a Ana o que sugeriu também foi o investimento diário nos pequenos gestos e nas pequenas manifestações, não é? Que não é, as coisas não acontecem de repente, nem por uma coisa grande muitas vezes, mas de facto, se há uma sequência de manifestações e pequenos gestos de carinho e de amizade e de amor, de facto, pode diminuir também a probabilidade, claro que a ajuda de Deus também tem primazia, mas de facto pode diminuir também a probabilidade deste desencanto ofuscar a nossa vida e a nossa inteligência. Agora, passávamos à sessão de hoje, não é? Que é esta bem-aventurança, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E eu começava por uma mensagem que recebi de uma amiga logo a seguir ao domingo pascal, já penso que foi no sábado a seguir, ainda estávamos na oitava da Páscoa, e fiquei super comovida porque me disse: Olha, partilho contigo uma frase para ir ressoando internamente durante o tempo pascal. E a frase era a seguinte: a alegria e a paz não são só graças que caem do céu, são opções de quem quer viver a ressurreição de Jesus. E isso é a coisa mais séria da vida.
E de facto isto levou-me a pensar, porque às vezes nós podemos pensar, não tenho paz porque Deus não me dá paz, não estou alegre e pomos o ónus do lado de Deus. Mas de facto aqui ela, nesta frase, refere que são opções de quem quer viver a ressurreição de Cristo, não é? A maior alegria que houve aqui na Terra. Isso é a coisa mais séria da vida. Portanto, encararmos também a paz como uma conquista, não é? Da paz, não é? Uma coisa que nós, é uma opção nossa, vivermos em paz. Claro que há muitas nuances aqui, aqui também vamos tentar atingir algumas nuances, mas também termos essa consciência da nossa responsabilidade para vivermos em paz. E aqui recordava-me do exemplo da Rita, a minha irmã, que deu aquela sessão sobre o quinto mandamento e que deu o exemplo, não é, de que agora começou a rezar o terço no carro e que viu que podia rezar o terço mais dias, conseguia rezar o terço mais dias seguidos e que uma das intenções dela é a paz no lar, não é? E não é que o lar tenha mudado, ela é que está convencida que Nossa Senhora demonstrou que a paz surge da melhoria própria interior, não é? De uma mãe educadora e silenciosa que utiliza o terço como a melhor arma para a paz na família. E eu confesso que fiquei super comovida com este exemplo e acho mesmo, identifico-me mesmo com isto e acho que é mesmo uma experiência a repetir e a fazer própria. Também pensei num exemplo que ouvi de uma amiga que falava da paz na família, em concreto com uma filha que tem tendência para mentir e que ela está empenhada em que ela seja mais sensível à importância da verdade, não é? Então fez um pacto com a filha que lhe disse que a filha, pronto, a filha comprometeu-se a dizer sempre a verdade e a mãe comprometeu-se a nunca se zangar. Aborrece sem se zangar, não é? Porque também não pode pactuar com alguns comportamentos. Mas a verdade é que para esta mãe é um desafio em prol, não é? De um bem maior que é o amor à verdade que quer incutir na filha, não é? Isto às vezes causa uma perturbação interior forte, não é? Mas que é por um bem maior, não é? A verdade e depois a paz na família é uma consequência, não é? Para ela poder também ter uma relação mais saudável com a filha. Também tenho outro exemplo de outra mãe que tem um filho adolescente que não comunga, está numa turma em que há bastantes colegas a fazer opções que preocupam a mãe, álcool, cigarros, ganzas, saídas à noite, ecrãs. Sabe que o filho não alinha nesses planos, mas a verdade é que ele não comunga muitas vezes, não é? E este também está preocupada, mas sabe que não pode encarar este tema de frente. Portanto, vai almoçar com o filho naquelas opções de almoço de filho único para estar a jeito, para que o filho possa desabafar e sentir sempre o abrigo desta mãe. Pensou num programa para a turma em que fosse um pai que já fez opções do mesmo estilo na sua adolescência, que pode falar aos pais e depois aos filhos em separado. E de facto é muito bonito ver como há mães que lutam mesmo por esta paz na família e que eu penso que vivem de uma forma muito gráfica estas opções de quem quer viver a ressurreição de Jesus no dia a dia com manifestações muito concretas. E eu vou também utilizar como base umas catequeses do Papa sobre esta bem-aventurança, não é? Também tínhamos falado já no início da abordagem das bem-aventuranças, e o Papa, ao falar desta bem-aventurança, fala de que a paz de Cristo é fruto da sua morte e ressurreição, não é? Como tínhamos visto também no slide anterior. Portanto, de facto, esse encontro pessoal com Cristo ressuscitado, com as chagas de Cristo, dá-nos a verdadeira paz, não é? Consola-nos saber que Deus nos ama até àquele ponto, não é? Dar a vida daquela forma por cada uma de nós. Por isso podemos alimentar a nossa fé não tanto em acreditar que Deus existe, mas em acreditar que nós existimos para Deus e que somos importantes para Deus e que de facto a fé que se nos pede é acreditar na eficácia da graça de Deus em mim, não é? Isso dá muita paz, não é? Porque Deus, quando está muito perto de cada uma de nós, diz-nos: sou eu, não temais, como nós lemos no Evangelho, não é? Está sempre connosco, olha por nós, acompanha-nos e por isso há muitos motivos de gratidão, não é? E muitos motivos para nós não nos afligirmos por nada, por não nos preocuparmos, por não perdermos a serenidade por nenhuma coisa da vida, porque nós sabemos que temos um Deus que nos ama infinitamente, empenhado no nosso caminho de felicidade e o caminho de felicidade mais segura que existe aqui na Terra e mais profunda, não é? Nós às vezes é que precisamos de algum tempo para que vá crescendo essa confiança em Deus e que encha o nosso interior de gratidão, não é? E às vezes é preciso ocasiões em que nós interpretemos a nossa história pessoal à luz desse carinho incondicional que Deus nos tem, não é? Como uma chave de leitura da nossa vida, este amor incondicional que Deus nos tem, não é? Tentarmos desmontar às vezes as nossas inquietações, pensando que Jesus se manifestou para fortalecer a nossa fé, para
nos amar infinitamente, não é? E às vezes faz-nos falta pedir-lhe que nos aumente a confiança, que nos aumente a fé para nós sabermos reconhecê-lo, não é? Reconhecer a sua presença na nossa história pessoal e em todas as circunstâncias da nossa existência. E isto é um trabalho interior muito grande, não é? Porque, de facto, às vezes nós somos levadas por esta paz que o mundo nos vai mostrando que não é a paz autêntica, não é? E aqui é preciso explicar o sentido da palavra paz, não é? Que às vezes pode ser mal entendido ou banalizado. E sabemos que muitas vezes a paz vem de nós nos entregarmos às outras pessoas, não é? E também lia num livro que a vida enriquece dando-se e enfraquece no isolamento, no comodismo, não é? Aqui nos Estados, em Nova Iorque, quando eu fui a Nova Iorque, estava um professor a tirar fotografias à frente do Carnegie Hall e estava um fotógrafo e um senhor encostado a uma parede e o fotógrafo disse, olha, sabe que aquele é o maestro Mark Shapiro, que estava em todos os cartazes daquele Carnegie Hall. E então o professor ficou contentíssimo, até tem uma filha a estudar música, trocou os contactos, o maestro depois mandou-lhe um e-mail com os cursos que está a dar para poder também dar esse curso à sua filha, realmente foi um privilégio enorme. E eu, ao ouvir esta história, só pensei no fotógrafo. Nunca mais ninguém vai saber quem é aquele fotógrafo, mas de facto foi a pessoa que se enriqueceu a vida daquela família e que se calhar o futuro daquela jovem, ah, dando aquela informação, não é? Uma pessoa que se esquece de si, passa despercebida, nunca mais vai ninguém saber quem é que foi o fotógrafo. Nós às vezes somos o fotógrafo das outras pessoas, não é? E oxalá nós desapareçamos também por não querermos esse protagonismo que é devido ao próprio Deus, não é? Ao próprio Cristo, não é? E às vezes nós queremos desfrutar deste gosto de sermos nós os protagonistas da felicidade dos outros, não é? E perdemos também esse gosto desta entrega, não é? A vida enriquece dando-se, enfraquece no isolamento, no comodismo. E as pessoas que desfrutam mais da vida são aquelas que deixam a segurança da margem, não é? E se apaixonam pela missão de comunicar esta vida aos outros, não é? Comunicar a existência de uma pessoa muito importante, que é o próprio Cristo, que ama cada uma de nós, não é? É preciso nós também termos essa consciência e agradecermos a Deus, temos a oportunidade de perceber isso mesmo na nossa vida. Vou só falar de mais um slide e depois passamos à outra sessão no outro link do Zoom. Só para também nos situarmos aqui, que há duas ideias de paz, não é? A primeira é a palavra shalom, que exprime abundância, prosperidade e bem-estar, e quando em hebraico se deseja shalom, deseja-se uma vida boa, plena, próspera, mas também de acordo com a verdade e a justiça, não é? E sabemos que isso terá cumprimento com o príncipe da paz, não é? O próprio Cristo. Mas há outro generalizado também que a palavra paz é entendida como uma espécie de tranquilidade interior. Eu só me lembro do Zen, não é? Uma ideia moderna, psicológica, mais subjetiva, em que geralmente se pensa que a paz é o sossego, a harmonia, o equilíbrio interior. Mas este conceito de paz, tanto um como o outro, são incompletos e não podem ser absolutizados, não é? Porque na vida o desassossego pode ser um importante momento de crescimento, não é? Portanto, nem esta visão mais de abundância, prosperidade e bem-estar, nem por outro lado, por isso é que estão aqui as fotografias, não é? Do dinheiro e depois a tranquilidade interior, este sossego que nós às vezes procuramos, são a verdadeira paz, porque às vezes é importante nós termos este desassossego para crescermos interiormente. Às vezes é o próprio Senhor que semeia a inquietação em nós para irmos ao seu encontro, para o encontrarmos, porque se nós estamos bem, não há esse estímulo para ir mais perto de Deus, não é? Pode ser um momento importante de crescimento, enquanto a tranquilidade interior pode ser uma consciência domesticada, tranquila e que não corresponde a uma verdadeira redenção espiritual. E às vezes Deus quer esse sinal de contradição, abalando as nossas falsas certezas para nos conduzir à salvação. E é nesse momento que parece que não temos paz, mas que é o Senhor que nos coloca neste caminho para nós alcançarmos uma paz muito mais profunda que Ele próprio nos concederá. Portanto, agora para não ficarmos assim resves em relação ao tempo, vamos interromper aqui esta sessão e entramos no outro link do Zoom.